Bom dia! Olá. Então, como estás? Meu querido, bom dia. Bom dia. Deixa-me passar os olhos pelo livro do Paulo. Paulo, emprestas-me um teu? Ou emprestas um à Sónia e outro a mim, se faz favor. Muito obrigado. Este ano vê-se bem. Bem, não só. Sim, Ele é bem visível, até não é? porque tens aqui 2 guias, Exatamente, não é? normalmente publico 2 livros. Sim. Como é um ano difícil, é um ano complicado, o que é que a editora resolveu fazer? Vamos juntar os 2 num e as pessoas só pagam o preço de um. Ou seja, portanto, isto é, no fundo é uma Estás ação de divulgação. a ajudar também, não é? Com o teu contributo para que se torne um bocadinho mais leve também no preço, é isso, não é? Ele está efetivamente bem visível. Quase que daria para colete refletor, estou a brincar. Mas é muito natalício, não é? É muito natalício com as cores da moda também, o dourado em conjunto com o vermelho. Já sorrimos o suficiente e agora vamos às tristes... Quer dizer, não são tristes, Jorge, não são tristes. Constatações. Eu agora estava a ver GS e estava a dizer, mas o que é GS? Será o Gabriel e a Sónia? Olha, também podia ser, É a geração saudável. É a geração saudável. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, então o que é que tens a o dizer? seguinte, é que as pessoas andam alarmadas, andam assustadas, obviamente que não se fala de outra coisa senão da crise. E estas coisas têm uma razão de ser, é que os astros, quem cria estas tensões, isto também tem a ver com, vamos lá, com a posição dos planetas lentos do Sistema Solar. Lentos? Quais é que se entendem como lentos? Os lentos são Júpiter, Saturno, distantes, Urano, Neptuno e Plutão. E eu trouxe aqui um gráfico só para perceberem que isto não é por acaso. Em 2011, peço desculpa, em 2011... Deixa-me mostrar aqui deste lado. Os astros... Que é mais fácil para nós. Empresta-nos, depois mostro. Queres apontar, não é? O que se passa é o seguinte, em 2011 havia uma confluência, estão a ver, os planetas estão todos à volta, vamos lá, da Terra, mas havia aqui uma confluência terrível entre Plutão e Urano. Plutão é o poder, o dinheiro, a economia, a banca, todas as... Isso é que ele está distante. Ora, aí não é? está. E, portanto, Plutão estava em conflito, e estava em 2011, rebentou, digamos, houve uma espécie de uma implosão entre o Plutão e Urano, que é o inesperado, ou seja, de um momento para o outro, o poder do mundo muda nestes momentos. Ou seja, isto é cíclico. Isto de tantos em tantos séculos há circunstâncias deste tipo. E é isso que provoca as convulsões e transformações sociais. Só para vos dar um exemplo. Em 2012, eu volto a fazer os mesmos cálculos e já há apenas um sinal, ou seja, continua a haver uma tensão, mas é já a consequência de tudo aquilo que aconteceu efetivamente em 2010 e 2011. Portanto, não será propriamente um ano bom, mas será um ano de reconstrução lenta. Agora, não posso dizer que é um ano fácil. Claro. Não será com certeza de um dia para o outro. Exatamente. Que vamos Portanto, este processo processo é lento. Eles são lentos, por isso eles andam lentamente. Assim como este processo se criou lentamente, não foi 2011, foi 2008, 2009, 2010. Ou seja, os planetas criaram esta tensão e agora eles vão desanuviar também de uma maneira lenta. Portanto, no fundo, era isto que eu queria no fundo, transmitir de uma maneira global. Vamos começar então, se calhar, pelo carneiro. Pronto. Ok, vamos a isso. O que é que eu queria explicar antes de mais? O ano de 2012 é um ano complicado em que cada um de nós vai ter que vencer muitos desafios. E o que é que os astros desafiam com este tipo de conjugação astral? O que é que eles desafiam? Nós temos que ser um pouco diferentes ou quase que opostos daquilo que somos. Eu vou explicar, por exemplo, com 2 ou 3 signos que todos conhecemos. Sim. Por exemplo, o peixe. Peixe é um signo sensível, intuitivo, telepático, sofre com os outros, mas às vezes é um bocadinho indisciplinado. Ou seja, falta-lhe o quê? Falta-lhe disciplina, ordem, método, rigor, que tem a ver com o signo oposto. Ora bem, então 2012 tem que ser um ano em que os peixes têm que aprender a ser aquilo que eles naturalmente não são. Outro signo, por exemplo, balança. A balança não gosta de ferir os outros, é ou não é? Se calhar. Eu não sou balança, mas tenho o ascendente. Não, mas tem toda a razão, porque tenho o ascendente em balança. Eu lembro. E, portanto, as balanças não gostam de ferir os outros. É verdade. E, por exemplo, os carneiros, que é o signo oposto, são signos de intensidade, dizem aquilo que têm a dizer na cara das pessoas, e eu tinha que dizer, e pronto, e atiram as coisas para cima das pessoas.
O balança tem que ser um bocadinho mais frontal. O carneiro este ano tem que ser um bocadinho mais diplomata. Ou seja, nós vamos ter que lutar, porque nós estamos num período de crise. Assim como os economistas e os políticos têm que fazer uma remodelação e uma reestruturação nos valores sociais, políticos e económicos, também nós, em termos psicológicos, temos que tentar aperfeiçoar-nos e ser um pouco aquilo que nós não somos instintivamente. Por isso, em relação ao carneiro, eu tenho aqui já algumas notícias. Bom, vamos a ela. Há 3 grupos. Vamos lá, o livro está feito de maneira, eu não faço as previsões para 12 signos. Eu faço, e por isso é que o livro é tão grosso, tem quase 600 páginas, porque eu faço as previsões de acordo com o dia de nascimento. Eu posso ajudar-te, por exemplo, no carneiro, que é o primeiro signo do zodíaco e daquele do qual estamos a falar, ou sobre aquele estamos a falar. Começa por dar as características do signo, depois gente famosa do signo, exatamente, a tendência global do ano, as previsões semana a semana, exatamente, trânsitos dos planetas lentos e a mensagem especial de acordo com o seu dia de nascimento. Ou seja, isto acontece com todos. No fundo, o livro está preparado para dar respostas individuais e não. Isto é bom para os gêmeos. Mas é bom para os gêmeos e é bom para os gêmeos, por acaso. Obrigado. Mas, pronto, é uma coisa muito generalista. É preciso ver o dia de nascimento porque há gêmeos e gêmeos. E não há 2 gêmeos iguais. Aliás, queria só fazer uma pequenina ressalva, antes de passar para o carneiro, é que há também o ascendente, e o ascendente é importantíssimo, porque o ascendente, uma pessoa que tenha, por exemplo, um ano muito fácil, imaginem, dos signos que estão mais favorecidos este ano são gêmeos. Ora, mas se uma pessoa for gêmeos e tiver ascendente gêmeos, ainda vai contribuir mais para que todo este processo se melhore. Mas, por exemplo, se tiver um ano mais difícil, mas tiver um ascendente mais facilitador, as coisas vão estar muito mais equilibradas. É preciso ter assim, tudo em linha de conta, não é? Portanto, isto não é uma coisa muito simples, não se pode dizer em poucos minutos aqui. Pronto, eu não posso Tentamos abreviar. Exatamente. É porque se quiserem saber ao pormenor também têm que comprar um livro. Quase 600 páginas, não há outra. Vamos lá para o carneiro. Bom, então vamos ao carneiro. O carneiro tem 3 grupos em que eu dividi, no fundo, as previsões do carneiro, e os que estão mais bem, os que estão mesmo favorecidos, são aqueles que nasceram entre 1 e 12 de abril. Eu poderia dizer para os carneiros entre 1 e 12 de abril que o ano é excelente, porque é um ano de expansão, de entusiasmo, estes não vão ter que trabalhar, estes não vão ter que fazer o tal desafio. Paulo! Não vão ter que trabalhar, isso é perigoso. Trabalhar no sentido do exagero, daquelas lutas, do lado heroico que eles têm. Não vão ter que arregaçar as mangas. Sim. Agora, há um segundo grupo, esses sim já têm que ter um pouco mais de... tem que se refriar um pouco, cá está, o carneiro aqui já tem que estar um pouco mais disciplinado, são os que nasceram entre 13 e 20 de abril. Porquê? Porque há um senhor chamado Saturno que os vai obrigar a disciplinar as coisas. Portanto, têm que governar, ser mais contínuos. Exatamente, tentear ser mais realistas e menos impulsivos. Agora, um terceiro grupo, e aí é que eu chamo a atenção justamente, porque são os nascidos entre 21 e 31 de março. Estes sim, eu vou-lhes pedir cuidado. Porquê? Porque estes podem estar num ano extremamente delicado. Delicado porquê? Porque a sua impulsividade pode levá-los a fazer diabruras, gestos impensados, rebentar com coisas que não deviam ser rebentadas, acabar, por exemplo, com uma situação amorosa ou profissional que não deveria acabar nesta altura. Portanto, estes sim, eu repito, entre 21 de março e 31 de março tem Plutão. Plutão é o tal planeta que anda aqui a fazer este processo. Portanto, o Plutão vai levá-los a excessos, a tensões, às vezes a uma certa insatisfação permanente. E alguma precipitação? Exatamente, precipitação, impulsividade, etc. Agora, vamos passar ao touro. Ao touro. Sim, será o segundo. O touro, eu dividi praticamente também só em 2 grupos. Os que estão mais beneficiados, portanto, estes nem vou, no fundo, desenvolver muito, são aqueles que nasceram entre 21 de abril e 1 de maio. Eles têm um ano excelente, excelente. Portanto, eu nem vou dizer mais nada. Vou ocupar-me mais, sobretudo, dos touros nascidos entre 2 de maio e 20 de maio, ou mesmo 21 de maio. É um ano bom. É um ano de segurança. Os touros este ano não têm, não têm grandes preocupações. Os touros gostam de segurança. Os touros têm a ver com a terra. A terra é segurança, estabilidade, realismo. E vão ter um ano tenteado, portanto, vão ter um ano confiante. Portanto, eles não vão fazer grandes exageros como o carneiro, portanto, estes estão relativamente abençoados pelos astros. Podemos então passar aos gêmeos? Se não te importas, pronto. Os gêmeos, a meu ver,
é de facto um dos signos mais beneficiados. Gêmeos e Sagitário, de algum modo, estão em primeiro. Gêmeos e Sagitário, olha que curioso, estão praticamente em primeiro e segundo lugar. Este ano, de 2012. E o que é que se passa? Aqui arranjei os grupos de outra maneira. Os mais beneficiados são os nascidos entre 25 de maio e 7 de junho e também os de 14 de junho a 21 de junho. Estes têm a seu favor capacidade de incremento, de aposta, de desenvolvimento, de novos projetos, de capacidade de mostrar o que vale, de mostrarem o que vale. Portanto, é um ano praticamente, vamos lá, talvez estes nem cheguem a sentir a crise ou têm que ajudar os outros a ultrapassar a crise. Porque eles próprios provavelmente não vão ser muito sacrificados através deste período mais difícil pelo qual nós estamos a passar. Em segundo lugar estão os de 8 de junho a 13 de junho. Os Gêmeos são comunicativos, maleáveis, flexíveis e todas estas características vão ajudar também estes geminianos. E depois, apenas em terceiro lugar, porque estão um pouco mais desiludidos, é um momento um bocadinho mais delicado. Como eu já disse, não há dois nativos iguais e dentro do signo de Gêmeos também há alguns que vão ter algum momento um pouco mais delicado, que são apenas e só os nascidos entre 22, 23 e 24 de maio. Porque Neptuno, o planeta das ilusões e das desilusões, vai-lhes criar alguma insatisfação e vai fazê-los, se calhar, acreditar em paraísos artificiais ou pessoas que não existem, que estão tanto, ou seja, há um lado idealista, criativo, quase invasivo, que pode, no fundo, contagiar estes Gêmeos, mas são apenas estes, dentro de todos os Gêmeos, aqueles que eu pediria para terem um pouco mais de cuidado quando se lançarem nos seus projetos. Cautela. Exatamente, em 2012. Passamos ao Caranguejo. Caranguejo. O Caranguejo é um ano bom para o... Vamos lá. O Caranguejo, vamos lá primeiro só dar assim uma perspectiva geral. O Caranguejo são aquelas pessoas, as mães e os pais de todos nós. Ou seja, os caranguejos, não sei se há aqui caranguejos aqui neste grupo, mas os caranguejos normalmente são gente sensível, idealista, gostam de proteger os outros, mesmo quando os outros não lhes pedem para ser protegidos. Ou seja, anda cá, eu vou-te fazer uma sopinha, vou-te preparar a comidinha, vou fazer o bolinho. Portanto, os caranguejos têm uma necessidade de constituir família e de proteger os outros. Portanto, eu tenho uma filha assim. Portanto, eles são muito sensíveis e a gente tem que ter muito cuidado a dizer-lhes as coisas, porque de um momento para o outro, se a gente diz uma palavra maldita, eles pensam que aquilo foi contra eles. São muito sensíveis, exatamente. São poetas, visionários, vamos lá, idealistas. Bom, para os caranguejos, em primeiro lugar, portanto, aqueles que estão mais favorecidos, são os nascidos entre 22 de junho e 27 de junho. Portanto, para eles está tudo a correr de feição. Eu nem vou, no fundo, desenvolver muito mais. Há um outro grupo também tão bom como este primeiro que eu disse agora, que nasceu, os que nascidos entre 4 de julho e 15 de julho. Portanto, fazem pandan com o primeiro. Portanto, para eles é um ano bom. Cá está, podem proteger toda a gente, podem preocupar-se com os outros. Podem preocupar-se com os outros porque vão ter energia para o poder fazer. Já em segundo lugar, e com alguma cautela, estes já têm que vamos lá, controlar um pouco mais, já têm que pedir mais ajuda, porque é assim, os caranguejos gostam de proteger, mas esquecem-se que às vezes também precisam de ser protegidos. Claro. Portanto, estes sim eu já lhe aconselharia aqui a pedirem proteção, a dizer que estão frágeis ou a assumir alguma fragilidade. Estes são os nascidos entre 16 de julho e 22 de julho. Podem se sentir um bocadinho mais incompreendidos, mais frágeis, etc. E no limite, portanto, os caranguejos que estão também sob o fogo do tal Plutão e do Urano são os nascidos entre 28 de junho e 3 de julho. Estes sim, peço-lhes cautela especial, porque os caranguejos são um bocadinho instintivos. E o que é que acontece? Estes caranguejos, de 28 de junho a 3 de junho, podem andar com uma necessidade de rebentar com tudo e com todos.
que não é uma característica muito típica Pois deles, não. porque eles gostam de manter, de proteger, mas eles vão andar mais insatisfeitos e com uma sensação de que os outros não os compreendem. Portanto, é preciso gritar por socorro, é preciso pedir ajuda, é preciso mostrar a fragilidade, porque senão o ano de 2012 vai ser muito duro para estes caranguejos que eu agora acabei de falar. Ora, o impositivo leão. O leão é impositivo, sim senhor, é individualista, gosta de si próprio e gosta de se vaidoso. mostrar. Portanto, normalmente o leão valoriza a imagem. Por exemplo, quando dá um presente, gosta de dar um presente cheio de laçarotes e gosta de que, exatamente, de que as pessoas vejam. Portanto, também gosta de uma certa teatralidade. Ou seja, as Alguma coisas têm que ser exibição, não ditas. é? A pessoa não pode dizer a um leão, olha, eu gosto de ti. Não, tem que dizer. Eu estou apaixonado. Quer dizer, portanto, as coisas têm que ser. Tem que se rasgar tudo, Exatamente. não é? É Tem que ser- exuberante, como a exatamente. sua Portanto, juba, tem que não ser, é? tem que ser um lado. Há um lado aqui teatral, cinematográfico nos leões. Portanto, eles gostam que se lhes diga as coisas com um certo fervor. Porquê? Porque eles merecem, ou seja, porque eles são os melhores, não é? Porque assim eles vão sentir, realmente esta pessoa gosta de mim e merece-me. Portanto, os leões têm que, no fundo, têm que se bajular um bocadinho. Bom, os leões estão muito bem classificados este ano e os melhores, aqueles que estão grandemente favorecidos, são os nascidos entre 9 de agosto e 15 de agosto. Projetos, expansão, teatralidade, bons presentes. Penso que eles não vão sentir grandes faltas ao longo deste ano. Há um segundo grupo, grande segundo grupo. Esses sim vão estar com alguns meses mais positivos, outros mais instáveis. É um segundo grande grupo dos que nasceram entre 25 de julho e 8 de agosto. Meses um bocadinho mais favoráveis, outros meses com coincidências, mudanças bruscas que os vão poder deixar às vezes um bocadinho paralisados. Fico bem na fotografia, não fico. Portanto, eles vão ficar um bocadinho mais preocupados com a sua imagem. Ora. E depois, estes é que eu agora vou chamar a tal especial atenção, que são os mais delicados ao longo deste ano, são apenas os nascidos entre 23 e 24 de julho e também os que nasceram entre 16 e 23 de agosto. Portanto, estes sim podem estar a exagerar, podem meter-se se calhar em projetos e ambições que se calhar a sua juba não comporta neste momento, ou seja, tem que se tentear, tem que se controlar um bocadinho mais para não exagerar. A seguir o idealista virgem. O Virgem é o seguinte, há muitos anos que o signo da Virgem não tinha um ano tão positivo, portanto eu agora vou respirar fundo, vou beber um bocadinho. É melhor, é melhor, é vontade. melhor. Sim, porque o virgem, se não for exatamente como ele pensa e como ele acha... Exato. O Virgem é picuinhas, meticuloso, É, gosta de ver para Metódico. querer, é metódico, gosta das coisas a funcionarem bem. Ora bem, Sim, filho, estamos a falar de ti. e portanto, o Virgem gosta das coisas postas num lugar e gosta de, pelo menos, tem que perceber o que é que está a acontecer. Bom, o Virgem está bastante bem classificado ao longo de 2012. Virgem e Peixes fazem também aqui pandan, que normalmente são dois signos que estão normalmente no fim da lista. Este ano estão melhores, portanto são daqueles que vão poder socorrer os outros. E também arranjei aqui 2 ou 3 grupos. Aqueles que estão de facto de parabéns dentro do Virgem são os nascidos entre 30 de agosto e 3 de setembro. Para estes, atenção, Plutão está a favor, Plutão é a sexualidade, o erotismo, o fervor, a Calma, paixão, a intensidade. Portanto, os virgens que são seres racionais, cuidado porque estes virgens, sobretudo de 30 de agosto a 3 de setembro, vão andar muito mais emocionais e muito mais românticos do que propriamente cerebrais. O que não lhes faz mal nenhum, porque de vez em quando não faz mal sair daquelas... Vamos lá, Daquelas regras que- daquelas rotina, não é? regras, exatamente. Que os Portanto, virgens gostam. pode ser um ano para fazer umas pequeninas loucuras. Pequeninas porque eles nunca farão grandes loucuras, mas, portanto, pequeninas, para tentar fazer alguma aventura, trazer alguma criatividade para a sua vida. Em segundo lugar, são 2 grupos grandes, portanto, os que nasceram entre 28 e 29 de agosto e também os que nasceram entre 4 de setembro e 23 de setembro. Pai. Para estes é um ano importante, é um ano para acreditarem mais em si. Quem está aqui a favor é Júpiter. Júpiter é confiança, projetos, capacidade. Eles são cuidadosos. Portanto, os virgens normalmente não se deitam... não avançam indiscriminadamente para a frente. Portanto, normalmente... Apalpam terreno exatamente. muito, Se muito têm que ir tempo, para a não é? piscina, primeiro vão ver se a água está quente, se não, e depois é que se atiram. Portanto, gostam de ver o panorama, o que é que se está a passar. São Portanto, cautelosos. cautelosos. Eles já são cautelosos por natureza. Eu poderia dizer-lhes que o 2012
não precisam desta cautela extrema, ou seja, pode ser um ano em que podem avançar mais. Com mais segurança, não é? Exatamente, portanto, mais sentimentos, mais emoção, sem problemas. Okay. Apenas aqueles que eu chamo alguma atenção, e há sempre em todos os signos, Sim, alguns que eu chamo sempre a atenção especial, são os nascidos entre 24 de agosto e 27 de agosto. Portanto, estes sim precisam de alguma cautela, porque, apesar dos seus cuidados, podem esbarrar em alguns idealismos. Estes vão ter uma pequena tendência para pôr no altar alguém que se calhar não merece. E, portanto, um encontro amoroso, um projeto profissional, uma coisa qualquer que pode não estar a ser devidamente encarada e, portanto, pode-lhes trazer uma sensação de desilusão a curto ou a médio prazo. Bom, é o pêndulo. Não é? Exatamente, agora é a balança, é o fiel da balança. É mesmo. Portanto, para a balança, o que é que eu tenho? Tenho, sobretudo, boas notícias para os nascidos entre 5 de outubro, olha a República Portuguesa, de 5 de outubro até 15 de outubro, portanto, entre 5 a 15 de outubro, não há nada a dizer porque é um ano bom. Os balanças são sedutores, envolventes, apaixonados, portanto, não lhes vai faltar nenhuma destas características ao longo do ano. Um segundo lugar, digamos, um segundo grupo, são os nascidos entre 16 e 23 de outubro. Estes sim, alguma cautela para ponderarem melhor. É assim, às vezes o problema da balança é exatamente isto. Eles tanto ponderam que ficam hesitantes e querem fazer tão bem que depois levam tempo a decidir. E estes vão ter justamente essa problemática. Estes de 16 a 23 de outubro têm que refletir, mas não podem ficar demasiado estáticos. Portanto, têm que ser um pouco, como eu disse no princípio desta conversa, têm que aprender a ser um bocadinho mais carneiros, um bocadinho mais frontais, dizer aquilo que lhes vai na alma para que os outros percebam que eles estão ou não estão em sofrimento. Porque senão as pessoas não percebem, porque os balanças, está bem, tudo bem, é sempre tudo bem, e os outros acabam por não perceber que eles podem estar a fazer um período, a passar um período mais delicado. Os dotes de adivinhação não... Exatamente, não funciona, exatamente. Não estão aqui para este departamento. Aqueles que, de facto, precisam de pedir ajuda, porque podem estar num período delicado, sensível, mais frágil, eles são muito românticos, os balanças, tal como os caranguejos, nós também temos que ter muito cuidado para lhes dizer, da maneira como lhes dizemos as coisas, e, sobretudo, quem vai lidar com balanças nascidos entre 24 de setembro e 4 de outubro vai ter que ter muito cuidado com eles, porque eles vão estar hipersensíveis, românticos, idealistas e demasiado expostos aos problemas dos outros. Por isso, cautela... as coisas vão passar, é preciso pedir ajuda, é preciso mostrar alguma vulnerabilidade também. Ora, vamos lá então E agora conversar vamos sobre o para o oitavo signo. Impetuoso escorpião. Escorpião, impetuoso, apaixonado, erótico. Porque é assim, o escorpião gosta das coisas a preto ou branco, ou seja, sim ou não. É o sim ou sopas, não é? Exatamente. Eles não gostam daquele meio termo, olha logo se vê, a gente depois conversa, não. Ou é ou não é, porque isto é assim, quando uma pessoa tem, não sei, com certeza que há aqui escorpiões, mas quando uma pessoa tem um amigo escorpião e quando o amigo escorpião diz não, podes contar comigo que eu vou ajudar-te, pode contar absolutamente, ou seja, porque os escorpiões são assim. Não passem pela inversa. Exatamente. Mas não passem pela inversa. Exatamente. Portanto, mas também se fazem mal ao escorpião, ele dificilmente vai esquecer. Portanto, é um signo forte, é um signo intenso, é um signo apaixonado. Ora bem... E é um bocadinho orgulhoso, não é? Orgulhoso porque ele investe. Não naquele sentido de ter orgulho em si, não. É porque ele investe. Ele investe, porque quando ele diz que sim, é porque sim. E, portanto, se o enganam, se o traem, e eles são muito... Eles têm um faro especial, eles têm às vezes um dote quase para adivinhar as situações quando lhe querem se esconder, determinado tipo de situação. Bom, os mais beneficiados, e estes grandemente beneficiados, são os de 24 de outubro a 3 de novembro, paixão, fervor, fé, convicção, capacidade de avanço, e depois um segundo grupo que vai ter praticamente o ano, vamos lá, em 12 meses... 2 ou 3 meses um bocadinho mais frágeis, mas de resto é um ano extraordinariamente bom para todos os escorpiões. Mas vou repetir, entre 4 de novembro e 22 de novembro tem um ano maioritariamente positivo, 2 ou 3 meses um pouco mais instáveis. Passemos à Sagitário, Sagitário, é isso que eu queria dizer. O S. É o S do G. É o S. Toda a gente é Sónia neste programa. Exatamente. Então é o Sagitário. Um bolinho de água, isso quer dizer boas ou más notícias. É balanço, Está a tomar balanço. É que há muito para dizer para os Sagitários. Eu tenho aqui uma série de grupos. Então vá. Então é melhor começar varia já, muito. Paulo. Neste ano, vamos lá,
os sagitarianos é muito diferente se nasceram em 23 de novembro ou 21 de dezembro. Depende muito do dia de nascimento. Obviamente que no livro isto está muito mais bem explicado daquilo que eu vou fazer agora, mas os mais beneficiados são os nascidos entre 9 de novembro e 21 de dezembro. Ou seja, para estes, maravilha. Ou seja, segurança. Os sagitários são normalmente seres apaixonados, mas o que é que estes vão ter este ano também? Estabilidade, estrutura, segurança e realismo. Portanto, vão juntar o útil ao agradável. Um segundo grupo poderia considerar os nascidos também bastante bem classificados, os nasceram entre 23 de novembro e 1 de dezembro. Reparem que eu estou a falar de Sagitários, já disse que os Gêmeos e os Sagitários são praticamente aqueles que estão mais beneficiados ao longo deste ano. Portanto, repito, entre 23 de novembro e 1 de dezembro é um ano extremamente bom, com sensibilidade, intuição, capacidade de realização, não lhes vai faltar. O único grupo que eventualmente estará um pouco mais fragilizado será, porquê? Porque vão ter alguns excessos, vão acreditar demais em circunstâncias às vezes um bocadinho idealistas, são os que nasceram entre 2 de dezembro e 8 de dezembro, ou seja, têm que se conter um bocadinho mais, não acreditar na canção do bandido, não acreditar naquilo que lhes vão dizer e que pode ser aparentemente fácil, está bem? Capricórnio. Ótimo, eu fiquei contente. Fiquei muito contente. Vamos ao Capricórnio. Estamos? O Capricórnio é um ser cuidadoso. Portanto, Saturno é o planeta de Capricórnio. Saturno é o planeta do realismo, de alguma solidão, mas também de algum rigor. Os capricornianos são perfeccionistas, gostam de fazer as coisas bem feitas, gostam de pensar 2 vezes, não, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Por exemplo, quando casam é para a vida, não pode ser um flerte. Portanto, as coisas têm que ter, uma história, têm que ter um conceito. Bom, há um objetivo a atingir. Exatamente, mesmo que leve muito mesmo tempo. Que seja muito duradouro e longo, não é? Sabe imenso de astrologia. Sei não, eu sou mando palpites. Não, mas é verdade, é isso mesmo. São realistas, também se pode confiar neles. Às vezes, talvez lhes falte um bocadinho de paixão, de loucura, mas pode-se confiar neles porque eles são seguros. Bom, são terra a terra. São terra a terra, justamente, terra a terra, e dizes muito bem, porque é um signo de terra, exatamente. Terra, claro. Todos os signos de terra são um pouco terra a terra, como o Jorge Gabriel diz. Bom, os mais beneficiados, não vou, no fundo, desenvolver muito mais, são aqueles que nasceram entre 22 de dezembro e 27 de dezembro. Portanto, tudo bom para estes, tudo de feição relativamente às suas características. Um segundo grande grupo, que também vai estar praticamente com circunstâncias muito positivas, são os que nasceram entre 2 de janeiro e 20 de janeiro. Praticamente, como eu há bocado dizia também, poucos excessos nos 12 meses do ano, sim. 2 ou 3 meses se calhar um bocadinho mais instáveis, mas nada de especial a salientar. Os únicos que eu chamava a atenção, porque aqui também há os tais que vão sofrer um bocadinho com o tal pelotão da crise, portanto, destas tensões que apanham todos todos nós um pouco, são os que nasceram, esses sim, chamo especialmente a atenção, os que nasceram entre 28 de dezembro e 1 de janeiro, cuidado com excessos. Eles são cautelosos, mas estes Capricórnios podem às vezes sair um bocadinho e perder-se um bocadinho em algum exagero, em alguma insegurança, em alguma insatisfação. Depois do Capricórnio vem o Aquário, só falta o Aquário e Peixe, faltam 2. O Aquário também está bastante bem posicionado. Os melhores aquarianos, portanto, aqueles que vão ter um ano mais favorável, são os que nasceram entre 11 de fevereiro e 19 de fevereiro. Depois, um segundo grupo, os nascidos entre 21 de janeiro e 29 de janeiro, é mais, menos, ou seja, é um ano mais, mas depois com um bocadinho menos, ou seja, momentos do ano um bocadinho mais instáveis. Sim. E de facto aqueles mais fragilizados são apenas e só aqueles que nasceram entre 30 de janeiro e 10 de fevereiro,
por causa dos excessos, também não é nada especial. Vão tender a exagerar, a sair de casa, a lutar demasiado pela sua independência, pelo seu espaço, pela sua liberdade, que são coisas muito próprias do aquário. Do aquário. E finalizamos com os peixes, que são os primos dos gêmeos, não é? Os peixes são os primos dos gêmeos, é verdade. São ou não são? Os peixes são sensíveis, idealistas e gostam de ajudar os outros. Eles são intuitivos, eles são os enfermeiros, eles são os médicos, eles são os terapeutas dos amigos. Eles, quando imaginam que os outros têm problemas, eles vão logo atrás. Portanto, há uma necessidade enorme de serem úteis. Portanto, é um ano muito bom para os peixes na sua generalidade e especialmente bom e favorável para aqueles que nasceram entre 2 de março e 20 de março. Portanto, é um grande grupo de peixes. Estes vão estar com o cardume todo à sua volta e, portanto, as coisas vão estar de feição. Sobretudo, e agora ainda vou dizer, melhor, que são os peixes que vão estar, vamos lá, brilhantes, luzidios, com todas as suas capacidades positivas, são os que nasceram a partir de 24 de fevereiro até 1 de março. Portanto, estes então vão ter um ano que provavelmente nem vão sentir grandes problemas da realização e problemas mais ou menos pessoais. Os únicos que eu chamava a atenção, por causa da sensibilidade excessiva, por causa de algumas desilusões, são apenas os nascidos entre 20 de fevereiro e 23 de fevereiro. Porquê? Porque há alguns excessos, algumas debilidades e alguma sensibilidade. Tem que estar um bocadinho mais à cautela. Portanto, o que é que eu queria agora só chamar a atenção? Sim, para terminar, Paulo. Portanto, há signos realmente mais beneficiados, são aqueles que vão ajudar os outros, e é importante pensar de duas maneiras. E o livro fala muito disso. Há combinações afetivas. A pessoa às vezes pode estar, imaginem, num período mais difícil, mas se tiver uma relação afetiva com este ano, ou uma relação de amizade com gêmeos, ou com peixes, ou com virgem, vai beneficiar porque as relações, e portanto o livro também fala disso, da capacidade exatamente de complementaridade entre os signos. O outro, a ressalva que eu queria dizer, e que é muito importante, é pelo menos as pessoas que tentem descobrir o seu ascendente, porque muitas vezes o signo solar não é muito favorecido, mas o signo ascendente está muito favorecido. Imaginem, uma pessoa que tiver um signo ascendente Gêmeos, ou um signo ascendente Sagitário, ou Leão, ou Aquário, vai ficar muito mais beneficiado que os outros. Tem que procurar um astrólogo ou, em muito breve trecho, eu estou a preparar para um site na internet, onde todas as pessoas que nasceram em Portugal continental e nas ilhas podem fazer o cálculo muito rápido do seu ascendente. Isto vai estar daqui a poucos dias no SAP Astral, as pessoas metem o dia de nascimento, a hora de nascimento, o local de nascimento e vão conseguir rapidamente, daqui a uns dias, se calhar daqui a uma semana, estes cálculos já estão possíveis e depois já há uma interpretação e as coisas vão ser mais rigorosas dessa maneira. Muito obrigada.